Retomando, então, a atividade 2.2, né, a gente tinha parado, né, eu tinha mostrado já na última aula como fazer esses planos auxiliares. Os planos lá do piso a gente pode descartar, se vocês já tiverem feito, localizem ele e podem apagar. E aqui, ó, só lembrando, né, é importante que o volume esteja num grupo e é bom agrupar também esses planos. Isso facilita a gente selecionar e impede que esses planos e esses volumes interajam automaticamente, né, que é o mecanismo básico do Format. Então, nós vamos agora inserir um desenho de CAD, né, que é o arquivo básico que eu passei para vocês. Então, ele está aqui, ó, em File, Import 3D Model. E aí vocês vão localizar o arquivo e vão abrir e inserir esse desenho de CAD. Então ele carregou aqui, ó. Eu vou botar ele numa posição conveniente para a gente conseguir trabalhar. Então eu vou mover ele primeiro lá para o fundo da casa, ó. Então ele está aqui, ó, pus ele colado no fundo da casca que a gente já tem. Só que eu vou mover ele para cima, 50 centímetros, que é o equivalente à espessura da laje aí, né? Que eu vou levar ele então para o plano, para a altura que está o piso. Então eu vou mover ele 50 centímetros. Vai para cima. Então eu movi ele 50 centímetros para cima e vou mover ele. Aí isso é uma coisa que eu costumo fazer sempre, que ajuda muito, assim, né? Para a gente não ter que ficar trabalhando no meio desse modelo, né? Que vai ficar mais confuso da gente entender. Eu vou deslocar isso para baixo, ó. Vou deslocar ao longo do eixo verde e vou deslocar 20 metros. Então eu gosto de botar, poderia ser uma outra distância, poderia, né? Eu gosto de pôr uma distância conhecida e um valor redondo, que depois, se eu precisar levar isso lá, né, a gente vai fazer as coisas aqui fora e depois vai levar para a posição. Então isso aqui já está na altura certa, ó, se eu puser numa vista frontal, ele já está aqui, ó, o plano do desenho do CAD já está na altura do piso e está deslocado aqui para a gente poder trabalhar esses volumes aqui fora. E aí a gente vai começar a desenhar os planos. Então primeiro eu gosto de fazer isso sempre com retângulos. Vamos fazendo com retângulos e depois apagando linhas desnecessárias. Então eu vou fazer aqui, ó, pegar um retângulo usando, aí observem o snap, que são essas bolinhas, quadradinhos e triângulos que aparecem aí, eles são indica que eu estou pegando o ponto de referência do desenho do CAD ou do próprio modelo do Format com precisão. Então eu faço a primeira linha e vou fazer um plano, vou fazer um plano que englobe toda essa planta aí, ó. Então aqui, ó, a gente já está vendo, para ver essa face invertida, eu acho que tem uma configuração aqui, para ele mostrar aqui, ó, dentro de Visual Styles, tem aqui, ó, Backfaces, eu posso visualizar isso ou não. Então isso aqui eu posso selecionar essa face e vou inverter ela, clicando com o botão direito, tem essa opção aqui, ó, Reverse Face. E aí ela passou a ser positiva. Então, agora, né, quando a gente tem ambientes retangulares assim, é moleza. Eu vou vir com a ferramenta de retângulo e vou desenhando vários retângulos. E aí, à medida que eu tinha um plano grandão, na hora que eu faço um outro desenho, ó, eu separei esses dois planos. E assim eu vou fazendo vários retângulos. E aí eu vou separando os planos do plano maior principal. Os ambientes retangulares vocês vão fazer assim. Esses outros que tem, né, por exemplo, essa sala, vou botar numa vista de topo aqui, ó.
essa sala que é mais recortada, eu faço com retângulo também. Como é que eu faço? Vou fazer aqui um retângulo, eu vou pegar... Vou fazendo ele por partes. Ó. Eu pego essa faixa aqui do retângulo. Vou até lá. Depois eu quero tirar esse pedacinho aqui, ó. Então eu posso fazer um retângulo pequenininho aqui. Ele vai automaticamente separar esta linha, ó. E aí se eu apago ela, ele junta os dois objetos. E assim vou fazendo a sequência de retângulos. Eu pego daqui e vou... Aperto o Shift para ele travar a direção. Aí vou pegar uma outra referência aqui, ó. Então aqui eu tenho 2 planos. Se eu apago essa linha e apago ela de novo, aí deu errado. Vamos voltar. Aí vocês têm que tomar cuidado. Talvez seja legal fazer isso no 3D para não sair do plano, né? A gente tá 50 centímetros acima da origem. Então eu quero pegar o snap aqui 3D, ó. Quero pegar aquele quadradinho do vértice que eu já modelei, que eu já desenhei. Quero pegar aqui também, ó. Aí vocês têm que aproximar para achar esse alinhamento. Ó, eu quero ir ao longo do... Aí o forme é tinhoso. Vamos ver se na outra vista dá. Então tentem numa outra posição. Ó. Ele não tá encontrando esse ponto. Então vou pegar esse outro aqui. Esse outro do desenho. Vou trazer para cá. Eu quero é poder... Ó, tá vendo? Quando eu faço um outro retângulo, ele separa os planos. Então eu quero poder depois apagar isso aqui, ó. Então vou fazendo esses retângulos até... Né, vai nesse processo aí até a gente chegar nesta situação aqui, ó. Na hora que tiver tudo pronto, é como se eu tivesse um outro retângulo grandão aqui, ó. Vou reproduzir ele aqui. Né, a gente tinha um retângulo... A gente tinha um retângulo maior assim, ó. Então isso aqui eu posso apagar. Né, o que tiver em excesso aí eu vou apagar. Eu quero ficar só com esses planos separadamente aqui, ó. Depois que eu tiver todos esses planos separadinhos, eu vou pegar e vou fazer uma extrusão com uma altura, no mínimo, maior do que o pé direito que a gente tem. Né? Eu posso pegar essa referência aqui, ó, da altura do telhado, como o plano do teto vai estar mais abaixo, então essa altura aqui é suficiente. Poderia ser maior também, não tem problema, se isso aqui for mais alto assim, ó. E aí eu vou pegar e vou fazer isso com todos os volumes. Selecionar todos e fazer todos mais altos. Eu vou pegar um que ficou preso aqui no meio, ó. Ficou ilhado lá no fundo. E vou selecionando um por um e elevando, fazendo a extrusão. E aí, depois que a gente fizer todos, lembrem-se que a garagem ela está 1,10 m acima. Vocês lembram disso? Quando a gente fez o modelo, a gente viu isso. Se a gente olhar os desenhos, né, principalmente os cortes, a gente vai entender que a garagem está 1 metro acima. 1,10 m para ser mais exato. Então eu vou pegar esse volume aqui, que é o da garagem, selecionar o fundo dele e levar
1,10 m para cima. Então vai ficar isso aqui, ó. O volume da garagem está mais alto. Então depois que fez esses volumes todos, a gente vai ligar aqui, né? Já estava num layer separado. Eu tinha os planos auxiliares. Então isso aqui está tudo desagrupado, ó. Não precisa estar agrupado aqui, mas os planos estão agrupados. Então eu vou mover esse plano para a posição aqui, ó. Vou mover aqueles 20 metros que eu tinha definido antes, que era a distância de um elemento para o outro. E aqui, ó, então eu tenho os volumes não agrupados e tem um plano que está agrupado. Se eu desagrupá-lo, né, pode ser com o U, que é o atalho, ou com o botão direito vai ter a opção aqui de Ungroup. Na hora que eu desagrupo esses objetos, ele já separa. Ó. Observem que agora aquele volume está separado em dois. Ó. Os planos dele estão separados. O que sobrar aqui desse plano auxiliar eu posso apagar. Não preciso mais dele. Não preciso mais dessa linha. Não preciso de mais nada disso. A única coisa que eu queria era poder ter essa referência para poder fazer isso aqui agora. Ó. Agora eu tenho esses planos separados. Ó. Isso aqui é a altura do teto que me interessa no modelo. Então, tudo que está para cima, eu vou selecionar e vou empurrar lá para o fundo até sumir. Aí posso pegar face por face. Ó. Posso pegar essa de dentro e vou até ela sumir. Ou eu posso pegar uma aqui, ó, e ela vai limpando geral. Ó. Não, não vai limpando geral. Às vezes vai, depende da situação. E aí vocês vão fazendo isso até as faces, né, a parte de cima dos volumes desaparecer. Ó. Aqui começa, aí começa a ter umas interações entre os planos. Isso aqui eu vou ter que, né, ir apagando o excedente aí. Esses excedentes vocês podem ir apagando. Então vai fazendo isso, ó. Às vezes vai dar esses... Quando tem mais recortes, costuma dar esses probleminhas. Aí vocês vão identificando aí o que é excesso. Podem pôr uma vista aqui também, ó. Tinha até um jeito mais prático de fazer isso. Se eu puser numa vista frontal, eu posso pegar aqui, ó, e abrir uma janela de seleção e pegando só o que está acima daquela linha do plano de corte. E apago. Essa aqui também eu apago. Então, ó, aí ele vai ficar assim, ó. Isso aqui eu vou apagar também, só para ela poder... Aí eu vou reconstituir esses planos aqui. Para reconstituir essa tampa, basta fazer uma linha. Essa aqui está sobrando. Basta fazer uma linha. Como está tudo coplanar, basta fazer uma linha aqui, ó, para ele fechar essa tampa de novo. Ligando um vértice ao outro, ele vai... Aí aqui começou a dar uns probleminhas. Aí ele fechou, ele só ficou com o material do plano auxiliar aqui. Vou botar como default, ó, pronto. E aí vocês vão desenhando as linhas para fechar as tampas dos volumes. No final das contas, a gente vai ter esta situação aqui, ó. Todos os volumes com as faces brancas para fora.
Aí como é que a gente faz? Agora, eu quero selecionar, nós vamos fazer a inversão das faces. Então eu quero selecionar só as faces. O Format tem essa opção que isso eu acho até interessante. Ó. Eu posso selecionar aqui a ferramenta a setinha, a ferramenta de seleção, e eu posso escolher que tipo de elemento que eu vou selecionar. Então eu vou deixar marcado aqui só as faces. E aí eu vou pegar e selecionar tudo. Eu tenho que fazer isso para poder aparecer, na hora que eu clicar com o botão direito, vai aparecer essa opção aqui, ó, Reverse Faces. Se eu tiver selecionando edges, vértices e sólidos aqui também, ó, e selecionar tudo, ele vai selecionar várias coisas diferentes e aquela ferramenta de reverter as faces não aparece. Então, para selecionar todas as faces de uma vez, né, configurem a ferramenta de seleção aí para selecionar somente as faces. Seleciona tudo e inverte. Isso vai ficar tudo negativo. E aí depois é só ligar o layer do plano de corte. E aí se a gente quiser ver daquele jeito que fica tudo pretinho, né, nas paredes, a gente vai aqui, ó, no óculosinho do Visual Styles, e eu vou ativar esse Poché Color. Então tudo que é face negativa, ele vai deixar preto. E aí, ó que bonitinho que vai ficar isso aqui agora. Na hora que eu selecionar, agora eu quero selecionar tudo, então eu vou desmarcar. Vou marcar todas as opções aqui. Vou selecionar isso aqui tudo. Mas antes de selecionar tudo, para não ficar nada para trás, eu vou desligar o corte. Eu quero pegar as tampas também. Vou selecionar tudo e vou mover lá para a posição. Então, por isso que, né, eu falei lá no início para a gente botar o desenho de CAD numa distância redonda e conhecida. Agora eu vou só mover 20 metros para o lugar. Isso aqui já vai estar tudo bonitinho. Né? Posso enxergar desse jeito. Posso fazer outros cortes também. Né? Enxergar os cortes aqui, ó. E posso enxergar o modelo de vários ângulos. Aí eu posso fazer esse tipo de situação, assim, ó, um corte com planta junto. Ele dá essa possibilidade da gente desligar ou ligar só alguns cortes. Ó. Aqui a gente vê o piso da garagem mais alto. O que está para baixo aqui não importa muito, depois a gente vai pôr o terreno. Não tem muito problema. E é isso. Então é isso que eu quero que vocês façam. Né? A gente ter todos os ambientes modelados. A gente pode fazer, né, uma vista de topo. Isso pode ser uma planta. Né? Não uma planta em desenho técnico, mas uma planta que dá para a gente entender bem os volumes, né, e os espaços internos. E depois a gente vai fazer aberturas, aí fica para a próxima semana.